Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Teo, filósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia de Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Teo Filósofo José Massango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da 207 GoTV, canal 11, a TV Cabo, canal 12, a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong, no nosso debate de hoje, deixando as vossas opiniões relativamente aos temas que nós iremos debater no dia de hoje. No dia de hoje nós temos convidados especiais que vão nos ajudar. Temos o Augusto Pelembe, e político, e temos Albino Manguene, ele que é teólogo e cientista político. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com o Dr. Augusto Pelem. Doutor, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate, e também pode colocar o seu ponto prévio. Bem, boa tarde para si, obrigado à Strong Life pelo convite. Boa tarde ao pastor Albino e, em especial, aos estimados telespectadores. Agradecer a Deus pelo dom da vida e proteção. Bem, eu volto a insistir, como sempre, a situação de Nampula. Foi demolido um mercado chamado Mercado dos Bombeiros. E essa demolição teve consequências, ou está a ter consequências gravosas, porque trabalhava ali quase 8.000 pessoas que hoje estão desempregadas. E se olhar este número e o seu agregado familiar, estamos a falar de quase 32 mil pessoas que estão sem sustento, porque dependiam do seu trabalho ali no mercado dos bombeiros. Mas esta demolição tem a ver com a luta do título de propriedade da OJM com algumas pessoas. Mas o que é caricato aqui é que o DUAT da OJM é de 2014, na transição da governação da Frelimo para a governação do MDM. E a assinatura desse DUAT é dos últimos dias do mandato do então presidente do município daquela altura. Agora, os outros estavam já há mais de 30 anos e alguns já tinham o título de propriedade. Mas o que nos admira aqui é que há uma sentença dos órgãos de justiça que dá razão ao JM. Está claro aqui que esta decisão é mais política do que jurídica, porque em condições normais, alguém que usufrui de um espaço durante 30 anos tem o benefício de ser o titular deste espaço. Mas, infelizmente, a OJM, que presume-se ser a organização da juventude moçambicana, escoraçou mais de 8.000 jovens que estavam a trabalhar ali. E isso, na minha opinião, é muito preocupante, é muito gravoso, porque são famílias que estão a relento. E olhando para a situação da Zona Norte, temos aquele problema da insurgência. E muitos jovens têm aderido sem percebermos os porquês. E agora 8.000 jovens estão jogados ao relento. Estou preocupado, eu, Augusto Pelem, porque são jovens, são pais de família, sustentam as suas famílias, e com este desemprego, qualquer pessoa que chegar e lhes oferecer qualquer oportunidade, são capazes de seguir. Então, quero chamar a atenção à justiça moçambicana, à pessoa da Procuradoria-Geral, do provedor da justiça, da magistratura judicial, que também deve fazer alguma coisa para impedir o caos que está a acontecer na cidade de Nampula. Ou seja, quando muitas das vezes defendemos a independência do poder judiciário, é por causa disso. Quando dizemos que o chefe do Estado não deve nomear uma procuradora ou um presidente do Tribunal Supremo, é mais por isso que nós exigimos, porque nesta situação está claro que houve interferência política. Se fosse um Massango a requerer aquele espaço em detrimento dos outros, não teria ganho. Mas como é o JM, é uma organização, braço da Frelimo, ganhou aquela causa.
E como consequência, famílias estão a sofrer. E mais ainda, a OJM está a penhorar bens de algumas pessoas. E como teve acesso a esses bens no notário, não teve nenhuma decisão judicial para que pudesse ter conhecimento de quem é esses bens, mas porque usou-se a influência política. Tem um senhor chamado Manissa lá, que deu com que o JM, o advogado, o Fazenda, tivesse acesso a esses bens sem nenhuma ação judicial. Então, é perigoso para um Estado, é preocupante para um Estado moçambicano. E vai a minha reflexão sobre isso, Massango. Estou preocupado do que será Moçambique daqui a 10 anos. E eu conversava com alguém antes de vir aqui e dizia assim para mim: Pelembe, os nossos filhos não vão aceitar isso. Os nossos filhos vão se rebelar e vão culpar, vão nos chamar de vândalos, de malucos, mas não são, os nossos filhos não são malucos. É que o que nós aceitamos hoje, eles não vão aceitar. Então, há uma necessidade de refletirmos que país, que Estado nós queremos para o futuro. E se podemos evitar uma convulsão social no futuro, é melhor organizarmos o país hoje. E por isso eu chamo a atenção à Procuradora-Geral da República, ao próprio chefe do Estado, que de simultâneo é presidente do Partido Frelimo, e ele pode intervir, poder parar com este caos que estão a fazer na cidade de Nampula. Amanhã como Nihia disse, vão dizer que os macuas são falsos, mas não são falsos, é opressão, estão a ser oprimidos. E quem é oprimido, em algum momento torna-se rebelde. E vão se tornar rebeldes mesmo. E isso vai ter suas consequências. Obrigado, doutor Augusto Pelém. Passo agora para o teólogo, cientista político, Albino Manguene. Saudações. Teólogo, pode também colocar o seu ponto prévio para o dia de hoje. Saudações a si, mestre Massango. Saudações ao doutor Augusto Pelém. Saudações ao querido telespectador e a todos os internautas que nos assistem, assim que é neste momento. E eu falei assusta, porque queria dizer assusta. Lembrei-me de uma conversa com a pessoa que estava a me trazer. Dizia que eu já preciso de andar com segurança. Já não estou tão seguro caminhar a pé assim. Então, por isso que veio a palavra assusta. Perfeito, mas a todos que nos assistem, o meu ponto prévio é trazer o sentimento das forças de defesa e segurança de Moçambique. Quero sair daqui com um sentimento de dever cumprido, porque eles trouxeram informações e precisam de que hajam vozes que agem sua própria defesa, uma vez que eles não têm direito à greve e quando se rebelam ou reivindicam são presos injustamente, como o caso dos seis agentes das Forças de Defesa e Segurança que acredito que foram soltos nesses dias por causa de reivindicar as condições de atrasos de salários e as condições de trabalho nas quais eles são sujeitos. E as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique têm famílias. Tem um agregado familiar que depende deles para a sobrevivência, para a subsistência. São pais e são mães que têm responsabilidades para com os seus filhos. Questão de escola, questão de alimentação, questão de transporte. Então, conforme eu tenho dito, as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique é constituído por cidadãos que fazem parte de nós, convivem conosco, então enfrentam os desafios de dia a dia que nós enfrentamos. Primeiro, ainda não foram pagos os 2 meses dos retroativos no processo de implementação de tabela salarial única. Segundo,
eles já não têm um salário de forma regular. O salário das forças de defesa e segurança é irregular. Por exemplo, o salário deste mês será recebido no próximo mês. Significa que já não recebem um salário de uma forma regular. Ou seja, e não só as forças de defesa e segurança, tem vários funcionários públicos que o Estado está a demonstrar ou revelar uma incapacidade de pagar salários e os salários não são pagos a tempo e hora. Agora, o que me chama a atenção aqui é que vários trabalhadores do setor privado, quando têm problemas salariais, recorrem ao Ministério de Trabalho para intervir, de forma a fazer com que o patronato regularize a situação de salário, coloque o fim à injustiça salarial. Agora eu me questiono, diante dessa situação, que moral tem o governo de intervir caso haja injustiça salarial em Moçambique? Sendo que o governo, que devia ser o exemplo para poder reivindicar com que se aplique a lei e haja justiça salarial, é o mesmo ou é a mesma entidade que está a praticar injustiça salarial. Que moral tem? Sob o ponto de vista ético, moral, que moral tem o governo para reivindicar a justiça salarial naqueles cidadãos que estão a sofrer os mesmos problemas que o governo está a fazer sofrer os seus trabalhadores? Ou seja, nós estamos automaticamente a ser governados por vampiros que estão a nos sugar até a última gota da paciência que nós temos. Estão a sugar a nossa força, estão a sugar a nossa energia, estão a sugar a nossa paciência. Não sei até que ponto eles querem nos deixar. Significa que nós, aqui em Moçambique, moçambicanos constituídos por brancos, mulatos, negros, que nasceram nessa pátria amada, um determinado dia uniram-se e derrubaram o regime colonial e conquistaram a independência. Os moçambicanos, nesta era, têm a missão de unir-se para derrubar o regime que tenta implantar um sistema colonial, ou seja, colonização de irmãos pelos próprios irmãos. Então, os moçambicanos agora, o trabalho dos moçambicanos não terminou. Agora tem uma missão espinhosa, uma missão árdua de remover esse regime, porque esse regime não é o regime que Mondlane sonhou, não é o regime que Samora sonhou, é um regime governado por pessoas moribundos, que estão a perseguir os seus interesses e fazem com que os moçambicanos sofram. Esse é o meu protesto contra a injustiça salarial que as forças de defesa e segurança estão a sofrer. As forças de defesa e segurança são constituídas de pessoas que são nossos pais e que nós, para sobrevivermos, dependemos do salário. E o Estado, o governo, está a lhes proibir ou lhes negar o direito de terem o salário de uma forma regular. Espero que o governo não faça ouvidos de mercadores. Façam alguma coisa. As entidades competentes, o Ministério do Interior, o Ministério de Defesa, os comandantes, os generais, façam alguma coisa, parem de viver no bom bem, enquanto a corporação está a sofrer. Levantem-se, façam alguma coisa, por favor. Obrigado, teólogo e cientista político Albino Mangueno. Obrigado, doutor Augusto Pelemba. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem participar no nosso debate de hoje, deixando as vossas opiniões relativamente aos temas que nós iremos abordar no dia de hoje. Temos aqui a mensagem do Oliveira, que diz boa tarde. José Eugênio, boa tarde.
ligado. Temos uma outra mensagem do Boaventura Armando, que diz boa tarde. Temos aqui a mensagem da Verônica Kia, a minha noiva, que diz hoje estão todos de cinza. Temos aqui uma outra mensagem de Isaías, que diz ligado ao programa. Temos uma outra mensagem do Stoy. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa, deixem os vossos comentários relativamente ao tema central de hoje, que é a corrupção e desemprego dos jovens em Moçambique. Ilustres, temos aqui esse tema central, é um tema que fala com toda a sociedade, é um tema que acaba afetando os jovens, além dos jovens, também afeta quase a sociedade no geral. Começo com o Dr. Augusto Pelé. Doutor, com uma pergunta prévia, como é que olha para a corrupção e como é que olha para o desemprego dos jovens em Moçambique? Com preocupação e sem esperança ou sem uma visão de uma solução a curto prazo. Agora, isto acontece porque temos um governo sem um plano diretório, ou seja, um plano de Estado, um plano de um futuro de um país. E quando olho para outros países do mundo fora, vejo, vou dar um exemplo da China, que tem um plano lançado há 2 anos atrás, um plano diretório de 50 anos, que visa mitigar e resolver várias situações do povo chinês. Em Moçambique não, infelizmente, vivemos de planos quinquenais, ou seja, em 5 anos, cada um que entra num ministério, cada um que entra numa direção, cada um que entra num governo, entra com um plano de 5 anos e quando sai com seu projeto e morre com seu projeto. Eu acho que é aqui onde começa o maior problema do nosso país. Vou dar exemplo claro dos Proagres, dos 7 milhões, e agora temos o projeto Sustenta. São projetos, por exemplo, quando o Joaquim Santos trouxe esses projetos, igual ao Proag, quando ele saiu, o projeto morreu. Veio o Armando Guebuza com os 7 milhões, com os Jatrofas e os outros projetos. Quando ele foi embora também, esses projetos foram embora. Ou seja, são projetos pessoais e não projetos do Estado. Quero dizer que em algum momento nós, como país, temos que ter um plano diretório, um plano de 30, de 20, de 40 anos. Ou seja, pode-se mudar governos, mas esse plano, esse projeto deve continuar para resolver os problemas do país. Nós, como Moçambique, somos um país rico, em todos os sentidos. Eu vejo Moçambique rico em todos os sentidos. Turismo. Às vezes, eu olho para Marrocos, para Egito, para o próprio Israel, para o próprio Dubai, para vários outros países que vivem na base do turismo. E olhando para esses países, pergunto o que esses países têm de melhor que Moçambique não tem? Com tantas ilhas, com tantas praias, as melhores do mundo. A maior baía do mundo está em Moçambique. As melhores praias do mundo estão em Moçambique. Mas o que ganhamos com isso? Zero. Temos os maiores jazigos de gás natural. Temos os melhores rubis do mundo. Temos o ouro, temos as melhores pedras preciosas do mundo, as areias pesadas. Mas o que ganhamos com isso? Zero. Agora, onde está o problema? Aonde está o problema de não capitalizarmos toda a riqueza que Moçambique possui? Onde está o problema, doutor? O problema está nos nossos dirigentes. Está em quem governa Moçambique nesses 47 anos. Este é o câncer, é o cancro, é o problema de Moçambique, que é o Partido Frelimo. Quem governa Moçambique nesses 47 anos é a Frelimo. Por isso que em algum momento nós temos que sentar, percebermos que nesses 47 anos batemos no fundo. Chegamos no ponto zero. E o Beyoncé,
Em dialeto vale Beyoncé. Batemos no chão, batemos no fundo. Temos que analisar quem somos e de onde que viemos. Como era Moçambique no tempo colonial, como recebemos Moçambique em 75 e como está Moçambique hoje. Se nós conseguirmos ter a capacidade de reflexão e de reconhecimento, vamos perceber que retrocedemos. E precisamos de nos reorganizarmos para fazer um Moçambique melhor. Mas, infelizmente, a Frelimo não tem consciência disso. A Frelimo nega perceber que o país retrocedeu. Sabe, a LEM, quando em 75 recebeu 13 aviões. 13. Hoje temos 4 ou 7 aviões alugados. Não temos avião nosso. Tem 800 trabalhadores, 0 avião, e com 800 trabalhadores que só ganham dinheiro sem fazer nada. Em 75, herdamos Moçambique, tínhamos a Lomar, que produzia doce, tínhamos grandes fábricas que empregavam, inclusive, muita gente. Matamos essa indústria. E há uma coisa que muita gente não sabe. Muitos dos dirigentes que faliram a Texilon, faliram a Mabor, ainda continuam no governo. Os grupos Malianes, esses todos, são as pessoas que faliram a Steia, eram empresa, Metal Box, os UFAs, sabe, sapatilha fazíamos aqui, a pilha fazíamos aqui. Falimos tudo isso. É por isso que há muitos moçambicanos desempregados. E preferimos o quê? Colocar estrangeiros que usam essas grandes instituições que empregavam muita gente como armazéns. Então, é esta falência de Estado que estamos a viver. E como ter emprego para a juventude se o nosso Estado não tem um plano para o país? A única coisa que eles sabem fazer é negociatas, é vender o país, é fechar contratos com as multinacionais que Moçambique ganha 2% em detrimento deles receberem $500 mil, $1 milhão para comprarem casas em Dubai. Sabias, Massango, que dos 16 multimilionários em África, 4 estão em Moçambique. 4 são moçambicanos. Ou seja, dos 100 e tal milionários, 16 estão em Moçambique. Ou seja, em algum momento o país, os 30 milhões são pobres, mas um punhado, uns 50, uns 30, são multimilionários, são bilionários. Mas por quê? Porque eles foram os que foram assinar contratos com a EN, com a Total. Então recebem luvas e hipotecam a felicidade dos 30 milhões de moçambicanos. Então, é com tristeza que eu falo isso, porque tu sais à rua hoje, vê jovens frustrados. Eu, em algum momento, pastor, eu me questionava, por que moçambicano bebe tanto? Abaixe vochongo e macamune. Bebem essas bebidas espirituosas, por quê? Mas é frustração. Massango, é triste. Tu tens família, perdeste emprego, tua filha, teu filho. Tu sais com a tua filha na rua andar, quer doce, papá. A criança não tem noção. Até chora e você não tem capacidade. O que acha que esse pai se sente no coração? Chega em casa a mulher, quer alguma coisa, quer cozinhar. E o marido não pode oferecer nada porque está desempregado. E sabias que hoje, até para enganar alguém é difícil, porque nem esse que você quer enganar já não tem nada. Então, a vida é tão dura, mas tão dura. Você chega nos bairros, Chamanculo, lá onde eu vivo, no 15, no Cobre, você encontra 10, 50 jovens sentados, estão a bater, essa hora 12, 11, estão a bater papo nos muros, porque não tem nada a fazer. Então, mas você vai perguntar, vai sentar, tá bom, o que Nhusi e a Frelimo, que está a governar o país, pensam? Talvez vamos sonhar, dizer que amanhã as coisas podem mudar. Não estamos a ver a cebola, hoje está 760. Um saco de cebola está 760. Vivemos a pensar que amanhã vai piorar. Ontem,
os meus pais, quando me colocaram na escola, diziam assim: meu filho vai estudar para teres um bom emprego, para nos salvar dessa pobreza. Mas hoje tu não podes dizer isso para o teu filho, porque tu não sabes o que vai acontecer amanhã. Cada dia que passa, o Estado está a falir. Semana passada sequestraram dois empresários. Coitados, são esses que estão a investir para o país crescer. Vão, se saírem do cativeiro, vão fugir, vão fechar as empresas. São mais jovens, estão desempregados. E eles? E você vê coisa caricata. Já sequestraram o ministro? Já sequestraram o filho do presidente? Não. Não. Mas por que, doutor? Porque a maioria são eles mesmos. Eu já contei a história e volto a contar. Sequestraram um velho, monhe erradamente. E esse velho estava doente. Ali numa das farmácias aqui na cidade. Toda quarta-feira aquela família tinha que buscar remédio ali na farmácia. Aqueles donos da farmácia ficaram admirados porque quem aparecia ali eram negros. E aquela família é indiana. Só que a família, eles ligam para a família, mas família, estamos a ver, disseram, esse que vinha levar remédio está sequestrado. Pá. E aqueles donos da família não nos metam em problemas, mas venham parar aqui, aonde vir, quarta-feira, no horário tal, aonde vir levar remédio. E veio um escova, naquele horário veio buscar remédio. E aquela família começou a seguir. Sabe o que aconteceu? Aquele escova foi parar no Ministério do Interior. No Ministério do Interior. E a pessoa desceu com um saquinho e subiu. Agora, estou a dar resposta à questão que me coloca, por que não sequestram eles? Porque eles fazem parte do esquema. Fazem parte do sistema. O dia que vão sequestrar o filho deles, os sequestros vão parar. Eu te garanto isso. Enquanto sequestrar um Pelembe da vida, um Massango da vida, um Abílio da vida, não vai acontecer nada. Mas quando sequestraram a família deles, vai parar. Ali na Machava, no meu bairro, há uma senhora, dona do senhor dos gelinhos, há um senhor que fazia gelinhos aqui no Fajar. Ficou no cativeiro, ela conseguiu fugir. Quando chega na esquadra, entra. Na porta, ela disse ao marido, me leva daqui para o aeroporto. Quem dava-me comida é o oficial do dia. Eu reconheço aquele oficial. Eu reconheço aquele que me dava comida. Que país estamos? Onde é que estamos? Então, são essas questões, Massango, que me preocupam e me deixam frustrado. Mas com algum alento e alguma esperança, porque as sociedades são dinâmicas, não há males que durem para sempre. A Bíblia diz isso, quem planta colhe. E eu acho que eles já plantaram e chegou a hora deles escolher. Eu oro a Deus sempre para que Deus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos, mas eu oro por eles mesmo, para que Deus lhes dê vida, não morram, para verem Moçambique melhor na mão de outras pessoas. Porque esse Moçambique tem tudo para dar certo, mas com esses senhores nunca vai dar certo. Obrigado, doutor Augusto Pelém. Passo agora para o teólogo Albino Manguém. Ilustre, como é que olha para a corrupção e qual é a sua leitura em torno do desemprego dos jovens em Moçambique? E também, será que há planos concretos, há políticas públicas de acesso ao emprego em Moçambique? Perfeito, muito obrigado. Corrupção e desemprego são assuntos extremamente preocupantes. E eu gostaria até os que estão a nos assistir agora que partilhassem, porque são coisas muito importantes que nós vamos falar agora, que é para o conhecimento de todos os moçambicanos. Pode pelo menos vou morrer enquanto não tenho coisas entadadas na garganta. Terei tirado. Teólogo, num ponto prévio falou da morte, agora também está a voltar a falar da morte. O que está a acontecer, cientista político? Está tudo bem, Deus está no controle. Sofreu uma ameaça. Deus está a ser controle. Perseguido. Deus está no controle. Vivemos num país em que não é fácil falar
E não é fácil falar aquilo que nós pensamos, aquilo que são as nossas convicções. Vivemos num país em que falar a verdade é sinônimo de condenar-se à morte ou sinônimo de empregar. Mas eu acredito que me sustenta, e eu falo agora falo como homem de Deus. E eu sei, já vi, já fui amostrado, fui revelado a intenção de me eliminar fisicamente. Já vi isso. Mas o que eu tenho a dizer, só vão conseguir se Deus permitir. E se Deus permitir que isso aconteça, os culpados pela minha morte vão pagar pelo meu sangue. Eles, seus filhos, netos, bisnetos, vão pagar pelo meu sangue. Nessa revelação, Se Deus permitir. mostrou às pessoas? Se Deus permitir. Nessa revelação mostrou às pessoas Deus? Se Deus permitir. Todos nós somos inteligentes o suficiente para sabermos o que é que está a acontecer. Mas eu já sei que há um plano. Há um plano. Estou ciente e estou convicto. A Bíblia diz que Deus não faz nada ou não permite que nada aconteça antes de revelar aos seus profetas. Eu já sei que há um plano. Assim como já fui informado. Vocês não sabem. Foi informado, teólogo? Sim. Espiritualmente ou... Fisicamente. Fui dito, fui informado que havia uma missão a se executar. Quando isso? Não vou revelar os dias. Mas eu estou tranquilo, porque minha vida está nas mãos de Deus. E quem cuida de mim é Deus. E só vai acontecer na minha vida aquilo que Deus permitir. Se Deus não me permitir, podem levar toda a legião do exército moçambicano. Eu vou continuar vivo a caminhar. Podem trazer blindado para cima de mim, não vão conseguir me moer. Se Deus não permitir, a minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida. Por isso, na minha vida só vai acontecer aquilo que Deus permitir. E se Deus permitir, aquilo que aconteceu, lembra da história de Abel e Caim? O que Deus diz? O sangue do seu irmão clama pela justiça. O meu sangue, juntamente com o sangue dos vários inocentes que já tombaram por falarem aquilo que acreditam que é o melhor para o desenvolvimento deste país, vai clamar pela justiça. E eles viverão para ver. E só vão se dar bem quando se arrependerem, confessarem e mudar. Enquanto não se arrependerem e não confessarem e mudar, eles vão comer o pão que o diabo amassou sem trigo. É muito importante o que eu estou a dizer. Muito importante o que eu estou a dizer. Falo com convicção e sei por que estou a falar. Há muito sangue inocente que já está a clamar pela justiça neste país. Sangue inocente. Indo para a questão da corrupção, o desemprego dos jovens em Moçambique, de uma forma bem resumida para passarmos para o doutor Calem. É que não vamos resumir, porque tem informação que eu tenho que deixar para esta nação. Desemprego. Primeiro temos que entender que desemprego é uma situação em que alguém que tenha 18 anos está em condição de estar sem emprego ou está disponível no mercado, mas o mercado não está a lhe absorver. Então, todo que tem 18 anos para cima e não está empregado, é a partir desses que nós calculamos o índice de desemprego. E em Moçambique, quantas pessoas que já estão na idade de trabalhar e não estão a trabalhar? São N. Muitas pessoas.
qual é a culpa de desemprego e de todos os males que enfermam e criam desemprego? É aquilo que nós chamaríamos de desindustrialização. Porque quanto mais indústria houver, significa que mais emprego será criado. Quanto menos indústria houver, significa que mais desemprego haverá. Moçambique, na era colonial, era o segundo país mais industrializado da África Austral. Só perdia para a África do Sul. Moçambique, na era colonial, era o maior exportador mundial do algodão. Moçambique, na era colonial, 80% do PIB, Produto Interno Bruto, era proveniente da indústria agrícola. Só a agricultura alimentava 80% do PIB para a economia do Moçambique. Tá, já perceberam? Mas a desindustrialização do país, a quando da independência, permitiu com que o desemprego se implantasse em Moçambique. Com os recursos que Moçambique tem, mas não consegue possuir uma indústria. Se você perguntar, o regime vai dizer: é por causa da guerra civil que a indústria morreu. Mas não é bem verdade que a guerra civil é exclusiva responsável da desindustrialização de Moçambique. A desindustrialização de Moçambique é resultado das políticas que o regime implementou a quando da conquista da independência. A questão das nacionalizações, a questão da expulsão dos portugueses, sendo que nem sequer mão de obra qualificada Moçambique tinha. Por que expulsaram os portugueses? África do Sul, quando terminou o apartheid, expulsou os boeres? Não. É por isso que a indústria na África do Sul continua forte e está cada vez mais a crescer. Então, o maior problema está nas políticas que o governo adotou com a conquista da independência, que permitiram com que a indústria falisse em Moçambique e resultasse no maior índice de desemprego. E pior que isso, o governo está a demonstrar incapacidade de criação de emprego, porque não está a conseguir ter a capacidade de industrializar o país. Massango, Moçambique tem 35 milhões de hectares de terras aráveis. Significa terra fértil para praticar a agricultura. Mas Moçambique só usou, que isso corresponde a 86%. Mas Moçambique só conseguiu implementar a agricultura em 5 milhões de hectares de terra aráveis. Significa que nós ainda temos 30 milhões de hectares de terra aráveis para praticar a agricultura e tornar a agricultura como base do desenvolvimento, segundo está na Constituição, segundo está nos planos indicadores, nos 10 planos indicadores do governo de Moçambique. Só aqui em Maputo, nós temos o rio Maputo, temos o rio Incomate e temos outro rio, que é alimentado pela África do Sul e Suazilândia. E nós podemos montar um sistema de irrigação e criamos uma indústria agrícola. Todos os países que desenvolveram no mundo elegeram uma área específica. Eles disseram: nós queremos ser conhecidos no mundo por causa disto. Nós vamos vender isto no mundo. E em Moçambique é o quê? É agricultura.
Mas por causa de termos um governo incapaz, falido, não estão a conseguir tornar a agricultura a base do desenvolvimento, nem estão a conseguir industrializar. A Argentina, um país da América Latina, que também está na mesma condição que Moçambique, tem 35 milhões de hectares de terra arável. Sabes quantas terras já ocupou? Quantas? 32 milhões de hectares de terra arável já estão ocupados, está a se praticar a agricultura, está a se comer, está a se exportar para os outros países. Apenas 3 milhões de hectares a Argentina restaram, já não tem terra. Obrigado, O que é que estamos a dizer com isso? 30 segundos. Em 30 segundos, a culpa do desemprego em Moçambique são as políticas mal aplicadas do governo do dia. Esses já não estão à altura de criar indústria, já não estão à altura de criar desemprego. Esse regime já tem que ir à reforma, é urgente. Se necessário, deve ir à reforma de forma compulsiva. Para ontem e nem é para hoje. O que significa isso em 30 segundos, teólogo? Isso significa que já não devia estar no poder. E quem deve estar Esse no poder? regime Quem deve estar no poder? É o povo moçambicano, de uma forma organizada, de uma forma unida, deve estar no poder. Esse regime já deu tudo quanto tinha que dar, por não ter mais nada para dar, está a levar este país para a miséria. O debate, teólogo, mais levantado é quem vai dirigir, se não temos um líder da Você oposição não com tem pujança capacidade política. para governar. Ele não tem capacidade para governar. Eu não tenho capacidade para governar o país. Quantos moçambicanos nos assistem agora não vamos insultar os moçambicanos. Você está a me dizer que dentro dos mais de 30 milhões de moçambicanos, nós não temos nem sequer um indivíduo capaz de governar esse país. Não nos insultem. Isso é sério. É insultar a nossa própria inteligência. É reduzir a nossa capacidade cognitiva a zero. Temos muita gente capaz de governar esse país. Muita gente. Eu, você, ele e tantos outros moçambicanos que nos assistem. Alguns deles estão dentro do regime. Só não fazem o trabalho como deve ser porque já estão capturados. Teólogo, a Frelimo é que libertou Moçambique. Libertou quem? Quem é Frelimo? Frelimo eram os nossos pais que se uniram para criar frente. Frelimo não era partido político. Frelimo converteu-se em partido político. Frelimo não surgiu como partido político. A Frelimo converte-se a partido político em 1977, quando se torna o partido da vanguarda, o Partido Social Comunista, Marxista, Leninista. Antes disso, a Frelimo que eu conheço, que tinha a legitimidade de governar o país, é aquele em que os nossos pais, sem olhar para a sua tribo, sem olhar para a sua etnia, sem olhar para a localização geográfica, eles entenderam que nós temos que lutar e mudar o país. Esse tempo aqui, nós os moçambicanos, devemos nos unir e lutar por Moçambique. Obrigado, teólogo e cientista político Albino Manguene. Passo agora para Dr. Augusto. Lembre, doutor, olhando para outra questão, será que há planos concretos, há políticas públicas de acesso ao emprego? E também, quando o governo ou o Estado diz que o jovem deve empreender, não estaria o Estado a fugir da sua tarefa, que é de ajudar os jovens? Bem, é complicado, no estágio em que estamos, tu trazeres essa narrativa de que os jovens devem empreender. Se olhares para o estágio atual, a conjuntura atual em que há problema dos sequestros, por exemplo, em que os investidores têm medo de vir a Moçambique, vão ser sequestrados. Os outros estão a fugir por causa dos sequestros. E também a burocracia que é levada, que é feita para alguém investir em Moçambique. Sabes,
Maçã, o telespectador, o pastor, Abílio, muitos investidores, quando vêm para Moçambique, são obrigados a se aliar a um nacional, e esse nacional deve ser do regime, do Partido Frelimo, que não investe nada, só quer entrar numa sociedade e ter pão para comer. Então, muitos nórdicos, esses países nórdicos que não vivem ou não pautam na corrupção, não aceitam isso. Ou seja, há motivos muito bastantes que desmotivam o investimento em Moçambique. E não havendo investimento internacional, até nacional, é difícil você criar uma empresa, vais vender para quem? Se não há dinheiro a circular na praça. O povo não tem poder de compra. Tu vais criar para quem? Então, basicamente é isso. Não há um bom ambiente de negócios em Moçambique. Talvez alguém possa dizer assim, mas os outros estão ricos. Se fores olhar, quem está rico em Moçambique é porque tem boladas. É porque é sócio, é amigo de alguém, de quem está a governar. Tem acesso à informação que todos nós não temos, porque é amigo, é sócio. Para você ter acesso a esse negócio, você tem que estar dentro de uma associação para delinquir ou uma associação para destruir o país. Se você quiser fazer honestamente um negócio ou trabalhar de forma honesta, ganhar pão de forma honesta, você não vai conseguir. Só está lá aquele grupo, filho de fulano, amigo de fulano, padrinho de fulano, amante de fulano. Então, só esses é que têm acesso a esses recursos. Por isso que é uma narrativa que não traz nada para os moçambicanos, essa de que temos que empreender. Mas empreender para vender o quê? Para quem? Se o povo não tem o poder de compra. Agora, planos o Estado tem. É zero. Dizia bem o pastor, já está chorando. Quando o pastor vier, ele vai dizer aquilo que eu quero dizer. Mas é assim, está vendo aquela lata de leite fora de prazo? Que quando ele encama, o cometa, a Frelimo está nesse estágio, já está fora do prazo. E se continuarmos a insistir, aquele leite podre fora do prazo vai dar diarreia. E já está a dar diarreia. Por isso que há frustração no país. Por isso que, se você olhar as estatísticas, 80%, 70% da juventude em Moçambique está desempregada. Ou seja, em cada 10 jovens, 7 estão desempregados. Só 3 é que estão a trabalhar. Talvez alguém diga, não, mas estão a desarrachar. Estão a vender na baixa, sem nenhuma segurança, não pagam a segurança social. Quando envelhecer, vai ver o quê? Então, são questões muito relevantes. Concordo com o pastor quando dizia é pouco tempo que está a nos dar para falarmos da essência daquilo que está a acontecer no país. É muito sofrimento para um povo só. É muita dor para um povo só. Eu não sei qual é o pecado ou a dívida que nós temos com o Partido Frelimo. Eu acho que eles deviam nos dizer para podermos pagar. Porque é tanto sofrimento que estamos a viver. Não vais tirar sua vovó, nele, Itabanhica vai sucelando zoalo, Itacula, cai. 47 anos, essa carga pesada que estamos a carregar, 47 anos, nos digam, é esta garrafa de água, aquela ali está teca, e está chapas, mas pelo menos sairmos desse peso, desse sofrimento. Há um aspecto que não saltou a vista da corrupção. É que a sociedade perceber, ou todos nós percebermos, o quão a corrupção destrói na nação, nós vamos ter quantas pessoas morrem no hospital, perdem a vida no hospital por causa da corrupção. Porque não tem um paracetamol, não tem uma água oxigenada.
nada, não tem uns fármacos, porque alguém deixou-se corromper, porque alguém roubou, porque alguém tirou. A falta de água, a falta de muitos fármacos essenciais para dar vida a alguém no hospital, mas porque alguém levou, alguém tirou. Então, estamos numa situação, num país de qualquer. Então, eu fico triste, doente, quando vejo um filho de um dirigente aparece na televisão com um carro de 6 milhões de randes. 6 milhões de randes. Mas em contrapartida, aqui, no quilômetro 15, 37 turmas estudam no chão, ao relento, embaixo das árvores. Me dói olhar para um governador, anda com um carro de 7 milhões de meticais, 15, 12 milhões, malandro de 12 milhões. Mas ali no Mucumbini, em Arime, desde novembro, eu desafio a Strong TV a visitar um centro de saúde chamado Mucumbini. Onde o Pascoal Mucumbi nasceu, tem um centro de saúde em Mucumbini. Desde novembro até hoje não tem energia elétrica. Não tem energia elétrica. Então, dói-me essa corrupção, porque tem pessoas que estão a morrer ali. As gestantes estão a dar parte de perder a vida ali, que não há energia. Mas tem alguém que anda a belo prazer com um carro de 6 milhões de randes. E é filho de dirigente. E só tem acesso a esse carro de 6 milhões porque é filho do dirigente. Se fosse um Massango, um Pelembe, não teria um carro de 6 milhões de randes. O Messa 6 milhões de randes, 30 milhões de meticais, eu achava mova. Massango, o teu dinheiro que você suou, o Bada, o Tateca 6 milhões de randes, tu não fazes isso. Mas fazes porque esse dinheiro você ganhou sem nenhum sacrifício, sem nenhum esforço. Doutor. Então, esses filhos dos nossos dirigentes brincam com o dinheiro porque não têm noção do sacrifício e do sofrimento das pessoas. Sabes, no Hospital Central, o ministro veio mentir, dizer que teria TAC em todos os hospitais gerais. Até hoje não tem. Não tem. Cara sem vergonha, o ministro da Saúde é um cara sem vergonha. Cara sem vergonha. Devia pedir perdão aos moçambicanos. O ministro Celso Correia, o homem das 3 refeições, também deveria pedir perdão aos moçambicanos. E ainda veio dizer que Moçambique é o maior produtor de frango. É um dos maiores produtores de frango. Então o frango seria 150 ou 200 meticais. Porque quanto maior é a oferta, o preço baixa. Mas quando a oferta não existe, a oferta é menor, o preço é mais alto. Então o frango está caro, porque não se produz. Então, mas por que eles falam assim? Porque eles ganham a vida fácil. Tem energia paga, tem carro de graça para ele, para a esposa, para a família de graça, tem ajuda de custo de graça. Por isso que não levam a sério a vida do cidadão. Eu concordo com o pastor, o teólogo Albino, quando diz que ontem eles já deveriam estar fora do poder. Mas cabe a cada um de nós. A questão que colocaste ao pastor, eu não concordo quando perguntas quem vamos colocar. Todos nós somos capazes. Pior do que a Frelimo você não faz, Mação. Pior do que estes, do que presidente Inhus, que nem, não sei se fala bem português ou inglês, ou fala bem Maconde, talvez fala bem Maconde, porque nem português não fala bem, nem inglês não fala bem, embora estudou na Inglaterra. Coisa caricata, alguém que fez engenharia num país fala inglês e não fala inglês. Mas são outras 500, vamos discutir no futuro. Mas a moçambicanos falam bem inglês, bem português. Agora, não vamos discutir se ele está há 10 anos a governar mal, mas a governar e não tem essas qualidades todas. Será que o teólogo aqui, os 2 teólogos não conseguem levar Moçambique a bom porto? Então, eu acho que
esta é conversa para boi dormir. A responsabilidade é de todos nós. Nós, como moçambicanos, temos que olhar e dizer que batemos no fundo, temos que dar o restart, o país tem que começar de novo, temos que nos unir e tomar a dianteira e resolver o problema do país. Dia 11 já estão aí as eleições, temos que ir votar. E há uma coisa que nós estamos a perceber, essas coisas que estamos a assistir, cartões, recensear à noite, ora, as máquinas estão, é para desmoralizar-nos. É para desmoralizar, é para colocar no coração de que é país já ganharam, é mentira. Vamos votar, vamos mostrar a nossa insatisfação. Como me apelidaram, aí vai Nhenhentsene no dia 11 de outubro. Aí vai Nhenhentsene, vamos todos lhes nhenhentar. Pode ir biwa, mas não é Luili. Pode ir biwa, mas não é Luili. Podemos perder, mas enquanto lhes nhenhentamos, isso tem que acontecer. Não podemos ficar em casa e biwa na Engaluanga. Esta é a pior desgraça. É a pior desgraça. Nós, como moçambicanos, como vencedores, temos que mostrar a nossa revolta. Eu estava a assistir um vídeo em que, no passado, aliás, eu acho que é no deserto, 2 pastores pegaram um cabrito, uma ovelha, 2 leopardos. Os pastores com vara lutaram com o leopardo, até o leopardo fugir. E resgataram. E a questão era, como fomos escravizados com tanta coragem? Como somos humilhados com tanta coragem que nós temos? Como somos neocolonizados com um grupinho de 30, 40 pessoas? Sabes quantos funcionários públicos tem em Moçambique? 400 mil funcionários públicos. E nós somos quanto? 30 milhões. Agora as autarquias são quase 8 milhões de eleitores. Tira lá 400. Porque disse que os funcionários públicos é que votam na Frelimo. Que continuem votando. Mas nós somos a maioria. Então temos que assumir que nós somos a maioria e mandar a Frelimo embora. Obrigado, doutor Augusto Pelém. Passo agora para o teólogo e cientista político Albino Mangueno. Teólogo, acusa-se por vezes dizendo que os jovens são preguiçosos e não gostam de trabalhar. Comentários em torno disso? Perfeito. Essa é uma desculpa para justificar a incapacidade de governar. Jovens são preguiçosos. Jovens, se formos a sair agora aqui, fora, descemos na Strong, saímos dos estudos, descermos aqui, vamos encontrar jovens a chutar lata por não terem nada para fazer, mas porque querem ter algo para fazer, estão aqui a chutar latas. Jovens querem trabalhar, só encontraram um governo incapaz de criar posto de trabalho, de criar emprego. E nem sequer tem uma agenda, uma política que visa em criar emprego. Eu desconheço a agenda, a política que esse governo de dia tem para criar emprego. O atual presidente, na campanha, cantava trabalho, trabalho, trabalho. Que ia criar 3 milhões de postos, eu acho que vai deixar a canela cair, Luia. 3 milhões de postos de emprego que ele prometeu criar. Mas estava lúcido. Recentemente vimos um estudo que há várias pessoas que foram contratadas. São biscateiros aqueles. É aquilo de você ir fazer biscato, montar lâmpada, te darem um oriente e registraram que estava em emprego. Emprego não é isso. Emprego tem que ser um posto fixo, em que torna-se numa renda base de sustento. Isso é que é emprego. Quando é um posto fixo de trabalho e que aquele posto torna-se numa renda do sustento daquela pessoa, a pessoa sabe que eu vivo disto, mensalmente tenho isto garantido para mim, por causa de estar aqui. Isso é que é emprego.
Agora, o biscato não vai considerar biscateiros como emprego. Não, tem que se criar um posto fixo em que as pessoas serão empregados, receberem mensalmente para dinamizar e desenvolver a sua vida e suas famílias. Agora, eu posso estar a ser exagerado, mas Sango, a Frelimo já não tem agenda para governar Moçambique. Repito, a Frelimo já não tem agenda para governar Moçambique. A agenda da Frelimo terminou com o alcance da independência. Porque eles não se prepararam para governar o país. Então a agenda deles terminou com a independência. Já terminou ali. E não só a Frelimo, MPLA em Angola já não tem agenda. A ANC na África do Sul já não tem agenda. ZANU já não tem agenda. Esses movimentos independentistas já não têm agenda para governarem os seus países. É por isso que, cientificamente, estamos no fim da era das narrativas independentistas. É nesse tempo que nós estamos. Por quê? Porque os movimentos independentistas, eles evidenciaram-se não terem uma agenda para governarem os países que eles dizem que lutaram pela independência. Já não tem agenda, já não tem nada. It's done, está feito. Agora, estamos numa outra era em que nós, os moçambicanos, de uma forma organizada, unida, devemos nos preparar, criar uma agenda para governar Moçambique. Porque esses já estão no poder apenas para acomodarem os seus interesses dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos. Viverem às custas do governo. A agenda de governação, esta aqui, é irmão deste. Já não tem agenda. Agora a responsabilidade está em nós, os moçambicanos. Nos posicionamos para governar Moçambique. Porque qualquer pessoa sabe que para criar emprego, você só precisa de incentivar o investimento privado. Incentiva o investimento privado. Cria leis facilitadas. Atribui benefícios fiscais. Nós temos governantes que têm benefícios alfandegários, que só vivem viajando de um lado para o outro. E um empreendedor que está a trazer coisas para vender e contribuir com impostos tem uma série de dificuldades para investir no país. Incentiva o investimento privado e atrai investidores fora do país, investidores estrangeiros, para vir a investir. Segundo, você deve desenvolver políticas sociais. Tem que ter políticas sociais. Por que nós não criamos auxílio-desemprego, como alguns países criam? Em Brasília tem Bolsa Família. Por que nós não criamos políticas sociais para acomodar pessoas com desemprego? Por que nós não criamos uma coisa chamada Bolsa Universitária? Termina a licenciatura, no mínimo o Estado garante um salarizito ou um benefício, uma coisa parecida. Porque quem faz isso é porque está preocupado com que o seu país desenvolva. E outro aspecto, o Estado deve ter capacidade de criar mais investimentos, que é para garantir mais emprego, mais empresas públicas. O Estado deve investir na indústria, não esperar que haja investimentos. Essas dívidas estranhas que andam a fazer aqui, deviam ser essas dívidas para desenvolver o país. Mas criam dívidas para desenvolver a si mesmo, porque o dinheiro nem vai para os cofres públicos. Então, nós temos que pensar seriamente no país.
Porque este país é rico, tem tudo para dar certo. Os moçambicanos precisam de acordar, de despertar. Vamos lutar por Moçambique, vamos defender Moçambique, vamos trabalhar por Moçambique, vamos fazer alguma coisa, mas não vamos aceitar que as coisas continuem conforme estão. Obrigado, teólogo, cientista político Albino Manguem. Doutor, última questão. Jovens com formação superior e desempregados. E o que se diz é que este jovem deve começar de baixo. O que seria começar de baixo num jovem formado? É complicado e preocupante também. Eu, como tenho dito, tive a oportunidade de passar por Botsuana. Quando terminam os jovens a faculdade, naquela altura, não sei agora, o governo ia nas faculdades, nas escolas, levava, por exemplo, quem era agrônomo, davam a terra, sementes para produzir. Os veterinários davam cabeças para ele reproduzir. E depois da produção, uma parte ia para o Estado, uma parte para a sua sobrevivência. Isso era um caminho para que os jovens, ao terminarem a faculdade, pusessem em prática aquilo que aprenderam. Por exemplo, aqui em Moçambique tem um projeto Sustenta. Temos anualmente as faculdades, o Eduardo Mondlane, a Universidade, formam agrônomos, veterinários, vários. Mas o Sustenta é mais para membros do Partido Frelimo do que para o cidadão moçambicano, e também não é um projeto para resolver o problema do país, é um projeto apenas para ser um saco azul ou uma vaca leiteira de um grupo de pessoas, porque se fosse um projeto para resolver os problemas do país, acredito que o Sustenta deveria fazer isso. Os jovens terminaram a faculdade, as universidades, era o local certo para colocar esses jovens a colocar em prática aquilo que aprenderam. Mas não, como vários outros projetos que o país tem, que são chamados as pessoas entre cunhados, primos e amigos. E o mais agravante é que até os poucos que conseguem entrar devem pagar. Para ter emprego em Moçambique, tens que pagar. Então, é triste e complicado essa retórica de que o jovem deve começar de baixo. Qual é esse baixo que não existe? O baixo que existe é você ver um maçango que fez teologia ser cobrador do chapa. O baixo que existe em Moçambique é ver um maçango que é teólogo vender crédito em pesa na rua. Esse é o baixo que eles estão a dizer que devemos fazer. Porque o baixo que nós, na altura, quando os nossos pais nos diziam, estudem, era, meu filho, seja um engenheiro para trabalhar na SETA, seja um engenheiro para trabalhar na LM, seja um engenheiro para trabalhar na UFA, ou nessas grandes indústrias que existiam. Hoje, vai ser engenheiro para trabalhar aonde? Para fazer o quê? E é triste isso. Eu falo com tristeza porque hoje estudar é caro. Os pais investem muito dinheiro para os filhos estudarem, para depois o teu filho ser um desempregado, não fazer nada. É caro estudar, Maçango. Mesmo no ensino público. Talvez as pessoas digam, não, mas no Estado não se paga. Mas você tem que pagar um explicador para dar aulas do teu filho. Hoje, nas escolas públicas, é ficha. Os professores mandam ficha em cima de ficha, imprimir ficha, pagar fichas. Então, estudar hoje é muito caro, para depois o teu filho termina o ensino, não vai trabalhar. Doutor, Então, em 30 segundos, é normal se ouvir que as vagas no Estado é para os filhos dos funcionários e que mesmo se alguém concorrer, as vagas já têm dono. Comentários em 30 segundos, deixando últimas considerações. É o que está acontecendo. Não sei se tiveste acesso do documento que dizia que atenção, direção profissional de Inhambane, para a cota dos filhos dos antigos combatentes. Ou seja, eu que o meu pai não foi combatente, não posso ter emprego. Então,
É um documento feito pela senhora Namachilua. Então, é oficial. É esse nepotismo que estraga o país. Por isso que 30 dizemos segundos. em viva voz que a Frelimo tem que sair do poder. Mas é uma coisa última mesmo. Em 30 segundos, doutor. 30 segundos ou menos. Voltou a inspeção de viaturas. Dizia bem o pastor. Cada dia que passa estão em deixar a vida mais cara dos moçambicanos. Eles, os dirigentes, têm isenção fiscal. Agora, para tu, maçã, comprar um Dubaizinho, para descer aqui, tens que pagar $350 de inspeção. Além dos direitos alfandegários, aduaneiros. Além dos cudumas, dos quem são essas empresas? Se você vai ver quem é sócio dessas empresas, vão cobrar $350, Kuduma, são eles. Mas por quê? O que nós fizemos para merecer? Já não podes comprar caro, maçã. Estamos condenados a andar nos mailoves, nos... Dawi. Obrigado, doutor Augusto Pelembe. Teólogo, de uma forma bem rápida, jovens desempregados. Nós estamos a criar frustrados que verão o crime como alternativa? Sem dúvida. O governo, se não cria emprego, está a empurrar os jovens para a criminalidade. Porque vai gerar pessoas não apenas frustradas, mas que vão ver o crime como a única saída. Porque o que vai valer é a luta pela sobrevivência. Existirão pessoas que dirão: aqui a luta é pela sobrevivência, o que mais vale é sobreviver. Eu não tenho ética, tenho moral. Você, os outros têm ética e têm moral. Mas existem aqueles que não vão aceitar ser governados por ética e moral. O que vai contar é sobreviver. 2, é humilhante ver estudar é um investimento. Principalmente aqui em Moçambique. Estudar na universidade pública não é verdade que não se paga. Quando você faz o regime pós-laboral, paga. 4 anos, você a pagar o dinheiro de mensalidade para estudar, na chance, na esperança de que você vai ter uma colocação e vai contribuir para o desenvolvimento do seu país. Você investe noites a estudar, investe tempo a estudar, coloca a tua vida em risco porque nem segurança temos para sair de Maquemela, Bobole, para ir aonde? Ao UEM no campus, porque nem universidades criam em todos os sítios. Risco para ir. Dinheiro que a pessoa investe de fichas, transportes, mensalidades e terminar a formação, ir vender crédito. É frustrante, é humilhante. É o que o governo está a sujeitar a vários jovens nesse país. Está a humilhar os moçambicanos. Devem tratar-nos com dignidade, com respeito, por causa do investimento feito. Obrigado, teólogo e cientista político Albino Mangueno. Obrigado, doutor Augusto Pelembe. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, através da DSTV, GoTV, TVK. Eu sou teofilósofo e mestre José Maçã, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Deus abençoe.